Voltando para aquela sequência de leis ali em Deuteronômio 24, leis que elas não nem sempre se encontram no mesmo tema, né, mas elas têm um conceito geral. Nós já vimos capítulo 24, verso 1 a 4, sobre o divórcio. Depois, ainda no capítulo 24, verso 5, a lei a respeito daquele que vai para a guerra e não pode ir quando é recém-casado. Depois, verso 6, e pula para o 10 até o 13. O fato de você dar em penhor a alguém, você ter alguma coisa emprestado, como é que você vai lidar com essas questões. O rapto, né, o furto de uma pessoa, no verso 7. E agora nós vamos ver do verso 8 até o verso 9 a respeito da praga da lepra, a lei da praga da lepra. Na verdade, aqui não é a lei em si, a lei já foi dada. Boa parte dos irmãos que acompanham há mais tempo aqui a igreja sabe que essa lei já foi tratada tanto em Levítico, capítulo 13 e capítulo 14, quanto um caso prático que eu vou citar aqui, porque o texto cita, em Números 12. Então vamos ler versos 8 e 9 de Deuteronômio 24. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, estamos diante da tua santa palavra, ó Senhor, e te pedimos que essa manhã o Senhor fale conosco, Senhor Deus, rica e poderosamente. E para isso o Senhor me use, ó Deus. Me use, Senhor Deus, muito acima das poucas capacidades que eu tenho, Senhor, mas que pelo teu Espírito eu possa alcançar o coração mais profundo da alma dos teus filhos. E que, Senhor Deus, com palavras claras, com simplicidade, Senhor Deus, eles possam ver, ouvir e enxergar, Senhor Deus, com os olhos da fé, a grandeza do teu santo evangelho e a loucura do nosso pecado. Exorta-nos essa manhã e conforta-nos em Cristo nosso Senhor. É isso que nós te pedimos. Amém. Nós estamos completando agora, em março, 2 anos de um momento ímpar da nossa vida. A nossa geração viu algo que há muitos anos não se via. É uma doença que se alastra rapidamente por todo o mundo e que ela não faz distinção nem de raça, de credo, de conta bancária. Ela simplesmente vai avançando e vai tomando tudo e todos. No começo, e é bom lembrar disso, era algo que estava muito localizado numa cidade na China, e aquela cidade ela não foi fechada imediatamente. Existem várias versões, não é meu ponto aqui entrar nelas. Ela não foi fechada imediatamente, ainda existiam voos para outras regiões, especialmente para a Itália, e dali o vírus migrou para a Itália e fez toda aquela destruição que nós já sabemos. Isso ali é começo do ano, janeiro de 2020. Nós estamos aqui em 2022. Em fevereiro, março, estava ali próximo do carnaval. Não vai chegar por aqui, aqui é totalmente diferente. Chegou aqui, chegou nos Estados Unidos, chegou no Japão, chegou, e foi chegando e tomou todo mundo. Não se tem notícia de lugar que esteja completamente imune a um vírus. Um vírus que começou numa pequena cidade, relativamente, para a China, numa cidade da China, e se espalhou rapidamente, tomando o mundo. E muitas foram as tentativas humanas de tentar barrá-lo. Barreiras sanitárias. Colocaram os aviões no chão. Uma coisa impensada. Todo o espaço aéreo do mundo bloqueado. Para não haver viagem, para o vírus não se espalhar, as pessoas trancadas em casa, ninguém vai trabalhar. Agora vai dar certo, vamos segurar o vírus. Nada foi eficaz.
O que se comprovou foi isso. Nada segura um vírus. Você estava em casa, trancado, em quarentena, só pedindo comida pelo aplicativo e a comida vinha e trazia o vírus. E você era infectado e muitas famílias inteiras foram destruídas. Inteiras foram destruídas por um único vírus. Que estava num lugar específico e dali ele se propagou de uma forma que nenhuma atividade humana conseguiu bloqueá-lo. Assim é o pecado, irmãos. O pecado é exatamente como um vírus. Ele começa pequeno, ele começa localizado, e quando você não dá atenção a ele, ele toma uma proporção absurda. E aí, quando você vai tentar resolver o problema do pecado, aqui eu vou colocar todas as barreiras. Eu vou me privar de tudo que é possível. E aí eu não vou para a festa, eu não vou tocar em álcool, eu não quero ter conversas com pessoas de outro sexo, eu vou tentar me privar de todas essas coisas, eu vou fechar a porta do meu coração para tudo isso. Mas você não tem como fechar a porta quando o ladrão já entrou. O problema é porque o pecado já está instalado dentro do teu coração. E toda tentativa humana de barrar a proliferação do pecado é nula. Porque quando o ladrão está fora e eu tranco a porta, eu tenho chance de deixá-lo lá fora. Mas se o ladrão já está dentro, não tem jeito. Um vírus instalado, disseminado no mundo, nada segura mais. É natural que ele se espalhe. O pecado, depois de estar disseminado na raça humana, nada mais o segura. Aqui nós estamos diante de um caso que está sendo relembrado. O texto, inclusive, usa essa figura, né? Guarda-te da lepra, no verso 8. Isso, se você observar, o verso 9 diz: lembra-te do que o Senhor teu Deus. Não é a primeira vez. Isso aqui já aconteceu. Eles estão chegando na terra da promessa, eles vão entrar, eles vão possuir a terra. E na hora em que eles vão possuir a terra, o Senhor diz: lembra-te de todo o caminho. Lembra do que eu disse em Levítico 13, 14 a respeito da lepra. Lembra-te do que eu disse em Números 12, na sedição de Miriam. Lembra-te do poder devastador do pecado. Irmãos, aprender com o próprio erro não é tão bom quanto aprender com o erro do outro. Se alguém erra ao meu redor, e não somente isso, se Deus nos deixou 66 livros que tratam sobre diversos tipos de pecado, em infinitos contextos, e Ele diz: lembra-te, eu não posso baixar a guarda, porque eu sei que isso pode acontecer comigo também. Lembra-te. Não vacile. O vírus do pecado não tem nada que você possa fazer sozinho para contê-lo. Mas você precisa estar ciente do seu risco. Lembra-te do que já aconteceu. E o que foi que aconteceu? Eu não vou ler Levítico 13 e 14, porque são textos muito longos. E nós lemos há poucos dias aqui, nos momentos de leitura devocional do culto da noite. Mas eu vou lembrar aos irmãos que a lei que foi dada no capítulo 13 e o tratamento que é dado no capítulo 14 são simples. Então, um israelita, ele começava a perceber que havia uma mancha na pele, uma mancha branca. E aqui a lepra não é a hanseníase, né? Não tem nada a ver com isso. Talvez alguns teólogos, né, que estudaram um pouco mais, conversaram com
gente da área médica diz que pode ser que tenha alguma doença relativa à psoríase, que é alguma doença na pele. Mas essa doença, ela não vai ser levada para o médico, é uma doença que ela é tratada pelo sacerdote. Então, quando aparecia a mancha na pele, ele tinha que ir até o sacerdote e procurar saber o que é que aconteceu. Então, claramente, não é uma doença de pele, simplesmente. Não é um vírus, não é algo que eu vou levar para o hospital para ser tratado. Isso aqui vai ser tratado como doença que realmente é espiritual. Então o sacerdote olhava e aí vinham as determinações. Se é profunda, se muda de cor, se ela é branca, se ela não aprofunda. Se ela não aprofundar, ele vai observar. E se em 7 dias não aprofundar, a pessoa está limpa, não é lepra. Ou seja, não é um problema espiritual. Mas se a doença aprofundar na pele, se houver pústula, e aí ele começa a citar lá em Levítico 13 os detalhes da doença, o sacerdote vai observar por 7 dias. E a pessoa vai ser retirada do arraial de Israel, do meio da comunhão do povo de Deus. Ela é retirada por 7 dias para um local de refúgio, e aí com 7 dias o sacerdote vai lá. Se for aprofundada aquela mancha, então ele gritará: imundo, imundo. O que é que vai acontecer com aquela pessoa? Ela não vai poder participar das cerimônias espirituais de Israel. Ela vai ficar longe da comunidade por mais 7 dias, quando o sacerdote irá lá novamente verificar se aquela mancha melhorou ou não. Se ela começou a sarar, então a pessoa está sendo tratada e ela vai ser reconduzida para a comunhão. Senão ela vai passar mais 7 dias. E é gritado: imundo, imundo. Isso é a lepra, que não era tratada por um médico, mas por um sacerdote, porque é uma doença da alma. Doenças da alma, elas podem trazer reflexos no corpo. Se você lembrar de Davi, quando ele diz que a mão do Senhor pesou sobre ele, e que os ossos dele, é como se os ossos de Davi eles começassem a ser esmagados. Qual era a doença que ele tinha? A tua mão pesou sobre mim, e eu senti a minha alegria, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, o corpo dele começou a sentir pesado, cansado, sem ânimo, e os ossos como se estivessem sendo quebrados, moídos por Deus. Uma doença muito comum da nossa época, que se popularizou com o nome de depressão, nada mais é do que, na maioria dos casos, para deixar reservado aqui, alguma possibilidade que não seja, e eu sei que algumas possibilidades não é realmente, um tumor pode dar depressão, a gente já teve isso com uma pessoa da família, mas na maioria dos casos, o que é depressão? Uma profunda tristeza da alma, que acaba sendo, muitas vezes, até verificada no corpo. A tristeza da alma que atinge o meu corpo. E eu diria que, na maioria desses casos, a tristeza da alma está ligada a algum pecado. Alguém que não foi perdoado, alguém que não pediu perdão, alguém que carrega um pecado escondido há muitos anos. E aí a alma doente adoece o corpo. Assim como a alma saudável deixa o corpo são. Como é que era tratada a lepra? Depois dos 7 ou 14 dias de isolamento, né, e aqui existem autores que vão militar aqui numa discussão a respeito de lei sanitária, quarentena. Não vale a pena entrar nesse tipo de debate. Mas passaram-se os 7 ou 14 dias, a pessoa vai voltar. Então ela é rapada a cabeça, as sobrancelhas, todas são rapadas, e ele fica sem pelo nenhum. E aí eu me lembro, quando eu estava pregando, que o autor do comentário disse assim: é como se, quando ela fosse voltar para a comunidade de Israel, sem pelo nenhum,
é como se voltasse como criança. Ela foi renovada, os pelos foram tirados, tudo foi tirado, a lepra foi tirada, ela volta com uma pele de bebê. Aí ele aponta para o que o Novo Testamento diz. Porque estando em Cristo, vocês são novas criaturas. Tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa. Você passou por um processo disciplinar. Você venceu ali o processo disciplinar no Senhor. Você agora é outra pessoa. Ninguém pode mais lhe acusar de nada. Você venceu, você passou pelo processo, se submeteu, ninguém pode falar mais nada. E a pessoa vem renovada para a comunhão novamente. E ela segue o caminho da sua fé. Mas quando isso não é tratado, aí o texto fala também da lepra, o que a lepra faz. Começa no corpo, aí depois dá a lepra na veste, e depois dá a lepra nas paredes da casa. Sai do corpo do indivíduo, vai para a veste do indivíduo, e ele toma a casa do indivíduo por completo. Para demonstrar o poder avassalador do pecado. O pecado de uma pessoa pode destruir a casa inteira. O pecado de uma pessoa pode destruir uma igreja inteira. Por isso ele precisa ser tratado. É da natureza do pecado ser como um vírus que se alastra para todo canto. Se você voltar comigo lá para o livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 3. Você tem aqui simplesmente um pecado localizado. Adão e Eva pecaram. Era uma casa só. Pecou um, depois pecou outro. Eles tomaram do fruto proibido. Quando você vai para o capítulo 4, aí já não é só... Porque alguém vai dizer, qual é o problema de tomar um fruto proibido? Olha, isso é um problema de rebelião. Isso é um problema de soberba. Porque o texto diz lá que o que foi ofertado por Satanás foi ser igual a Deus. Se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A soberba do coração, que é o princípio da queda. E eles caíram. Mas era só um casal. Quando você vai para o capítulo 4, já não é mais um casal. É o filho do casal. Caim mata Abel. E aquilo que estava dentro do casal, somente entre eles, agora já não é mais. Agora é a casa que está possuída pelo pecado. A ponto de um filho matar o seu irmão. Caim mata Abel. Então você continua aqui no texto, na genealogia de Caim, no capítulo 4, nascimento de Caim, depois você tem a genealogia de Caim, o primeiro homicídio, e ele vai cultivar ali uma nova, um novo lugar depois do capítulo 16, do capítulo 4, verso 16, diz que ele se aparta de Deus, observe, verso 16, e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Agora já é outra família, você tem agora a família de Deus, que permaneceu na fé. O Senhor disse, eu vou te dar um varão que vai esmagar a cabeça da serpente. Adão e Eva creram, tiveram filhos. Abel era o filho eleito, e Caim matou Abel. Acabou a igreja? Não. O Senhor deu 7. E de 7 veio até Enos, de onde se invoca o nome do Senhor. E vem toda a genealogia de Adão. Mas a outra genealogia começa agora, a partir do verso 17, que é a genealogia de Caim. E diz assim, e conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E aqui ele vai ser orgulhoso. Ele edifica uma cidade, ele coloca o nome do filho dele na cidade. Quando você vê Jacó edificando uma cidade, ele diz, o nome dessa cidade é Betel, casa de Deus. E aí, na sequência aqui da descendência de Caim, você tem adultério, primeiro caso de poligamia, o primeiro homem violento, realmente violento por natureza, conhecido assim. Lameque, um homem olhou para ele não gostou da forma de olhar, ele foi lá e matou o homem. E ele se gaba disso.
poligamia, adultério, soberba e o pecado se alastrando. Até o ponto, quando a gente chega no capítulo 6 de Gênesis, diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, veja, o princípio da multiplicação. Ora, mas isso foi ordenado por Deus. Sim, mas quando Deus ordenou o crescer e multiplicar-se, era no estado de perfeição. Então, a multiplicação dos homens debaixo da lei de Deus traria bênção. A multiplicação dos homens agora em rebelião a Deus é sinônimo de que o pecado vai tomar todas as coisas. Aí o texto continua, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Israel, de Deus, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Se multiplicou primeiro o homem, depois se multiplicou a maldade do homem sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Tudo que o homem vai tocar agora é mal. O que ele vai fazer é mal. O pensamento do coração dele é mal. Tudo é mal. Porque o pecado é como uma lepra que ele vai se alastrando. É um vírus que você não tem como controlar. Até que o Senhor impõe um limite. Capítulo 9. No capítulo 8, ele dá a solução. Que é o momento em que Noé sai da arca com seus filhos, ele mata um cordeiro e crê no Senhor. Essa é a solução, é crer no Evangelho. Isso é que realmente, isso é o que resolve a lepra. É o que freia o vírus e mata o vírus. É o que acontece no capítulo 8, quando Noé mata o cordeiro. Mas observe que no capítulo 9 é dado um freio. Capítulo 9, a partir do verso 1. E abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Veja, agora o processo ele retoma. No capítulo 8 houve salvação. No capítulo 9, a lei a respeito da multiplicação é dada novamente. Crescei e multiplicai. A igreja precisa crescer. Vocês vão crescer agora de maneira santa. E ele continua: frutificai, vos multiplicar e encher a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. A família da aliança, ela recebe de novo o poder que foi dado a Adão. Vocês vão sujeitar a terra. Eu estou agora recriando o mundo. É por isso que um crente nunca pode pensar que o mundo está se acabando. Porque a promessa que foi dada à família da fé é: eu estou recriando o mundo com vocês. Deus não vai acabar o mundo, Ele vai recriar o mundo. E Ele está usando isso. O instrumento de Deus é a família da aliança. Ele continua, verso 3: tudo quanto se move, que é vivente, será no vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Depois de dar a ordem de se multiplicar, sabe qual é a instituição de Deus para refrear o pecado? O Estado. Aqui você tem a criação do Estado. Herman Bavinck aponta exatamente esse ponto aqui como a criação do Estado. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13 que o Estado detém a espada. E a espada para quê? Para matar quem mata um homem pela mão do Estado será morto. Por quê? Porque o homem ele carrega a imagem de Deus.
então você não pode matar o outro homem. Para refrear esse mal, para que o mal não se alastre. Veja, não é para resolver o problema, porque o problema foi resolvido no capítulo 8, pela morte do cordeiro. O capítulo 9 é o freio. Porque a família da aliança vai viver num mundo ainda caído. Precisa ter um freio. Que freio é esse? É o Estado. O Estado vai refrear o mal pela lei. E ele não vai refrear o mal pela lei que ele inventa, mas ele vai refrear o mal com os princípios da lei de Deus. Porque senão o mal, ele vai passar por cima de tudo, vai destruir a raça humana. É isso que faz o pecado. Você percebe a ligação da lepra com essa multiplicação do mal? Por isso que o sacerdote tinha que verificar, e quando ele pesava ali a mão e percebia que ali não era uma doença simplesmente, mas era pecado, sai, tira do meio. É por isso que a igreja faz exatamente isso hoje. Não sou eu sozinho, nem é um irmão sozinho que vai dizer, pastor, hoje eu não vou tomar ceia porque eu briguei com meu marido, eu destratei meu filho, então eu prefiro. Pode parecer muito piedoso isso, mas não é. Pode parecer, mas é só aparência. O piedoso é o seguinte: você procura, não o sacerdote do Novo Testamento, mas os pastores da igreja, como nós lemos lá em Hebreus 13. E eles que são os vossos guias, os que vão dar conta da vossa alma diante de Deus, eles vão verificar o caso, vão perceber a profundidade da ferida. Porque pode ser até que você nem precise ser afastado da comunhão, você precisa ser só exortado. Ou precisa de uma repreensão em particular. Ou precisa da disciplina que é velada. O caso é velado, a disciplina é velada. Mas se for um caso público, se o pecado já se alastrou, aí não tem mais o que fazer. Se você voltar comigo lá para Deuteronômio 24, tem um aspecto lá que ele trata que é exatamente nesse sentido. Deuteronômio 24, verso 8. Guarda-te da praga da lepra e tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes e levitas, como lhes tem ordenado. Terás cuidado de o fazer. Você tem que fazer tudo como foi ordenado. Não é só procurar o sacerdote. Você vai procurar o pastor da igreja, você vai procurar os presbíteros da igreja. Você vai contar o caso. Olha, tem acontecido assim. Aí vai ser verificada a profundidade. O remédio é esse. Você precisa ser afastado da ceia, por exemplo. Pode ser esse o remédio. Aí você vai fazer tudo como lhe foi ordenado. Claro que nós não estamos falando aqui sobre tudo que foi ordenado pela cabeça dos pastores, não. Tudo que foi ordenado com base na Escritura. Como a Bíblia trata o caso de disciplina? O caso de disciplina é preciso ter, primeiro, uma lei que foi quebrada. Os presbíteros apontam, veja, o mandamento que você quebrou foi esse. Você quebrou o mandamento de Deus. Aí eles vão verificar quantas pessoas sabem, qual é a profundidade do problema, quantas pessoas sabem. Não, isso se resumiu a mim, ou talvez a minha esposa. Mas é algo muito grave que pode trazer mal a toda a igreja, porque se for assim, precisa ser público. Essa balança não sou eu que vou fazer, sozinho. Nem você, muito menos. O conselho debaixo de muita oração, com sabedoria de Deus e apegado ali à palavra, vai dizer, precisa de tal e tal tratamento. Em muitos casos, sabe o que acontece? Uns fogem. Tem gente que foge. Se for, assim, você admira a disciplina. Você admira a igreja que disciplina. Rapaz, não, tem que ser assim.
a igreja precisa disciplinar, senão não tem ordem na igreja. Mas aí foi meu filho. Aí foi minha filha. Não, e meu marido não. Minha esposa não. O caso que é citado aqui em Deuteronômio 24, o caso de Miriam. Sabe quem era Miriam? Miriam era simplesmente a irmã de Moisés. Mas não era qualquer irmã de Moisés, não. Era a irmã de Moisés que era profetisa, a qual Deus usava para entregar a palavra. E aí faço uma distinção de profetisa para sacerdotisa que não existe. O papel, a figura do pastor tem ligação com o sacerdócio e pouco com a profecia. Não é um ofício, simplesmente. E aí, essa mulher, que era irmã do grande pastor de Israel e que profetizava a palavra de Deus, ela foi disciplinada. Para mais detalhes, por favor, abra comigo Números 12. O caso que é conhecido como a sedição de Miriam e Arão. Verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Qual foi o pecado dessa mulher aqui? Ela e Arão, inclusive. Ela disse: que conversa é essa que Deus só fala por meio de Moisés? Ele fala por nós também. Nós não somos profetas? Sim, mas vocês são profetas de outra natureza. Esporadicamente Deus fala por enigmas, por sonhos. Mas com Moisés não é assim. Ele era o líder. E Arão e Miriam se juntaram, se organizaram, fizeram um complô contra o próprio irmão, para derrubar o irmão. Vocês acham que complô para derrubar pastor de igreja começou há 20, 30 anos? É antigo. E aí, Deus viu tudo aquilo ali e foi falar com ele. Diga: saiam os 3, inclusive Moisés. Esse aqui é diferente. Esse é diferente. Agora vocês dois, aí ele vai impor uma lepra sobre Miriam. Arão fica desesperado. Começa a orar: Senhor, perdoa-nos. Nós agimos loucamente. O próprio Moisés vai pedir: Senhor, perdoa minha irmã. Aí ele diz: eu vou perdoar, mas não é assim não. Ela vai ser disciplinada. Mas é a irmã de Moisés? Meu filho? Minha filha vai ser disciplinada?
Minha esposa, não, eu vou sair da igreja, isso é um absurdo. Sim, tua filha, teu filho, teu esposo, tua esposa, o pastor da igreja, o presbítero da igreja, o diácono da igreja, qualquer um que se chama membro desta igreja está passível de disciplina, por um motivo óbvio, porque está passível de pecar. Porque é possível pecar. Então, se é possível pecar, é possível ser disciplinado. E há inúmeras vezes, irmãos. Aqui ele vai dizer, né, inclusive, voltando lá para Deuteronômio 24, guarda-te da lepra e tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que ensinaram os sacerdotes levitas, como eles têm ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no campo quando saíste do Egito. Vai lá tratar. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não esconda. Porque, veja, é uma ferida na pele. A roupa da época era uma roupa grande. Então, dependendo de onde fosse a ferida, nunca ninguém ia saber. Só que a lepra, meu amigo, ela começa pequenininha, ela vai tomando o corpo todinho. E aí você vai ter que aumentar a roupa, aumentar a roupa, aumentar a roupa, até uma hora que ela vai sair por todo lugar, no rosto, nas mãos. E você não vai ter mais como esconder. É uma doença que se espalhou pelo corpo. A alma do sujeito está dominada pelo pecado. Não esconda a tua lepra. Porque se você não tratar, ela vai tomar conta de todo, você vai virar uma ferida aberta. Lembre-se que foi isso exatamente o que disseram de Jó. Quando Jó foi tomado por uma ferida, os homens disseram: você só pode estar em pecado, porque ninguém chega a esse ponto se não estiver em pecado. E Jó disse: eu não pequei. Ali era uma provação, não era lepra. Outra questão, com quem eu trato a lepra? Se é uma ferida da alma, se é um problema da alma, como é que eu vou tratar a minha alma, que é criação de Deus, que Deus é quem conhece, com alguém, com uma pessoa especialista, terapeuta, que não conhece a alma que foi criada por Deus? Eu me refiro aqui claramente, diretamente contra os psicólogos. Não importa se é psicólogo crente, descrente, a psicologia é uma desgraça por si. A psicologia mundana é uma desgraça por si. Não me importa se você faz curso de psicologia, você está perdendo seu tempo ali. Porque todas as correntes de psicologia, absolutamente todas elas, desprezam Deus. No mínimo, desprezam Deus. Quando não afrontam Deus de cara. Quando não dizem que a religião é o ópio da sociedade. Que toda mazela do homem está na culpa. Veja só. O teu problema, diz o psicólogo, é a tua culpa. A culpa que você carrega por conta dessa tua religião que traz, né, herança judaico-cristã. E eu concordo nele que o problema da gente é a culpa. A depressão é um problema de culpa, muitas vezes. Só que como é que se resolve a culpa? Um psicólogo, um terapeuta vai dizer, sabe o quê? Vá ser feliz, meu amigo. Você tem vontade de ter relação com uma pessoa do mesmo sexo? Vá ter. Não é o que te faz feliz? Você quer ter felicidade fora da pessoa com quem você se casou? Se case com outra, ou não se case, tenha vários. O que importa é você ser feliz. O final disso é a desgraça, é o inferno. E a lepra tomando conta da sociedade. Como é que nós julgamos uma psicologia? Julgue a psicologia pelos seus resultados. O que é que a psicologia moderna trouxe para o mundo?
depressão, pessoas viciadas em remédio, viciadas em droga, perdidas, jovens que não sabem mais o que fazer, se suicidando à torta e à direita. É isso que a psicologia moderna trouxe. Agora, me diga o que dentro da igreja você aprende que lhe destrói. O que é que um jovem dentro de uma igreja séria, como ele vive? Como vivem as famílias? Como é que é a saúde espiritual, mental das famílias dentro de uma igreja séria? Veja aqui o nível de saúde mental, irmãos, que nós desfrutamos aqui. Não é o ideal, eu sei disso. Mas compare até mesmo com pessoas de igrejas menos puras. As pessoas estão loucas. As pessoas andam de máscara dentro do carro, com 2 máscaras sozinhos. Eles são loucos. Eles são loucos. Venderam uma falsa segurança para eles, que eles iriam viver mais sem ver os filhos, sem ver o pai e a mãe, sem ver as pessoas do convívio deles, sem cultuar. São loucos. Você acha que isso é saúde mental? Isso é loucura. Isso é loucura. O nível de loucura é a ponto de você entrar no restaurante com uma máscara, você se senta, você ganha imunidade. Aí você pode tirar. Aí você se levanta, bota, você senta. O que é isso? É tudo uma farsa. E aqui eu não estou dizendo, eu sempre faço essa ressalva, mas nunca é demais. Eu não estou dizendo que todas essas medidas devem ser desprezíveis. Não. Eu estou dizendo que o nível mental das pessoas não para pensar. A criatura vai andar, correr no açude velho, de máscara. Pelo amor de Deus, o que é isso? Você acha que isso é normal? Eu poderia citar muitas outras loucuras aqui das famílias, que não tem nada a ver com essa questão de coronavírus, não. Muitas outras loucuras. O sujeito não disciplina o filho dele, ele acha que o filho dele vai crescer muito bem. Porque a psicologia disse o seguinte: olha, não disciplina o seu filho, senão ele vai ficar com raiva de você. Aí ele vai e não disciplina o filho. O filho bate na cara dele. O filho odeia ele. Sabe por que o filho te odeia? Porque você não colocou limites. Ele está clamando, ele está pedindo para que você o discipline. Que a Bíblia diz que o filho sem disciplina é bastardo. E se vocês não disciplinam os vossos filhos, leia Hebreus capítulo 12, você vai perceber lá, você odeia o seu filho. Você não ama coisa nenhuma. Se você amasse o seu filho, você o disciplinava. Ele diz, você disciplina o seu filho com a vara, fustigarás o teu filho com a vara e livrarás a alma dele do inferno. Você tem noção do que é isso? Você não disciplinar o seu filho é colocar o teu filho no inferno. Eu sei que aqui não, mas muita gente que assiste depois fica constrangido e até surpreso com esse tipo de fala. Mas é o que a Bíblia diz. E aí, paciência, quer ficar com raiva, fique da Bíblia. Ou fique de mim também. A Bíblia diz isso, irmãos. Eu preciso disciplinar o meu filho. E isso é demonstração de amor por ele. Porque senão a lepra vai desgraçar a minha casa. Lembre-se disso. A disciplina, inclusive, é um princípio eterno. Não é da lei do Antigo Testamento. Você lê Mateus capítulo 18, você tem lá um processo disciplinar, como se dá. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, arguí-lo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, ou seja, resolveu o problema. Se ele não te ouvir, toma 2 ou 3 testemunhas e vai até ele. Se ele ainda não te ouvir, leva o caso para a igreja, entrega aos presbíteros da igreja. Se ele não ouvir ainda,
Grite imundo, imundo. No Novo Testamento é dito gentil e publicano. Aí tem um caso prático. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: há no vosso meio alguém que se deita com a esposa do seu pai, com a sua madrasta, e ninguém diz nada. Aí ele diz: eu, no espírito, já o julguei, que vocês devem afastá-lo do vosso meio, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja, a imagem é outra, mas o princípio é o mesmo. O que é um pouco de fermento? Você bota um pouquinho de fermento numa massa, ela incha. Você coloca um pequeno vírus numa cidade, ele se espalha. Você tem uma lepra pequena, ela toma o teu corpo. Você tem um pecado que não é tratado, ele toma toda a tua casa e a igreja. Aí ele é deixado, ele é afastado da igreja. Aí você vai para a segunda carta do mesmo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 2, ele diz: olha, agora aquele irmão que foi afastado, vocês precisam trazer ele de volta. Porque senão ele não vai suportar a tristeza por cima de tristeza. Foi tratado. Avalie um caso e traga de volta. Aí o pastor, como fazia o sacerdote, vai lá avaliar e dizer: realmente, foi tratado, ele se arrependeu. Vai reconduzi-lo à comunhão do povo de Deus. Veja que bênção, irmãos. Alguém diz assim, um presbítero me disse assim um dia, num pouco tempo que eu passei ajudando uma determinada igreja, pouco tempo mesmo. Caso seríssimo, gravíssimo. E aí, nós já tínhamos disciplinado uma pessoa, e aí a segunda pessoa de ser disciplinada para mim disse: não, mas peraí, tem que ter cuidado para a igreja não parecer um quartel-general. Isso aqui é um hospital, não é o serviço militar. Eu disse: é verdade. O senhor já viu, presbítero, como é que se trata uma queimadura num hospital? Eu acho que não tem coisa mais terrível do que o tratamento de uma queimadura. O sujeito tem que ter a pele queimada, que já está todo quebrado. Aí vai lá e arranca o couro. E vai fazendo ali aquele trabalho diário de limpeza que faz a pessoa ir no céu e volta. Aquilo ali é o tratamento. É dolorido. Eu acho que quando o queimado vê o enfermeiro chegando, ele se treme todinho de medo. Mas é aquilo ali que vai curá-lo. O hospital não é isso que o senhor está dizendo aí, não. Isso é um hotel. Aí a igreja não é hotel. A igreja é hospital. Ela vai dar o remédio amargo. Ela vai fazer o curativo que dói. Ela vai dar a injeção que faz as crianças morrerem de medo. Mas ela cura. A igreja que ama é a igreja que disciplina para a cura. O último caso nós vamos ver hoje, Mateus capítulo 8. Um caso onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai tratar um leproso. Diz assim, verso 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Veja que coisa fantástica. Capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Jesus Cristo sendo apresentado como o profeta. Ele é o profeta que, em Deuteronômio, o próprio Moisés diz: virá outro como eu, mas superior a mim. Ele é apresentado como profeta. E ele ensina o povo como profeta. Quando ele desce do monte, do sermão do monte, ele desce do monte, aí tem um leproso.
Aí o leproso disse: Senhor, ele se aproxima do leproso, não podia se aproximar do leproso, porque ele tinha que ficar 7 dias fora do arraial. Mas ele é o sacerdote. O sacerdote do Antigo Testamento, ele olhava e só declarava imundo ou limpo. Ele não tinha poder para curar. Ele só declarava. Esse sacerdote aqui diz: esteja limpo. Não é estar limpo, não é a declaração de reconhecimento de que ele é limpo, mas esteja limpo, fique limpo. É uma voz ativa, ele está dizendo: você vai ficar limpo agora, porque eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o profeta. Aí quando ele é limpo, o que é que acontece depois? Ele diz: vai mostrar-te ao sacerdote. Ele não elimina o ministério pastoral. Ele diz: vai mostrar ao sacerdote. Quem limpa a tua enfermidade não é o conselho da igreja. Quem limpa a tua enfermidade é Cristo. Mas quem declara limpo o imundo são os presbíteros da igreja. Esse é o trabalho do conselho da igreja. Declarar imundo e declarar limpo. Quando alguém da igreja se rebela contra isso, veja, fazendo a distinção clara aqui, o que é crítica e o que é rebelião. Crítica, você tem todo o direito de, com respeito, procurar a liderança da igreja e procurar a liderança, não procurar um ao outro. Aí você procura a liderança e diz: olha, eu acho que vocês precisam melhorar nisso aqui está errado. Vocês têm todo o direito e muitas vezes até o dever de fazer isso. Mas se rebelar, criar grupo para derrubar os pastores, isso aí é prova da tua própria lepra. Agora, quando o pecado é descoberto e tratado, só tem uma reação que é esperada. Uma, ou pelo menos duas, para trazer 2 casos aqui que vocês conhecem bem. A primeira, Números 12, o papel de Arão e de Moisés. Eles oram pela irmã e dizem: Senhor, perdoa a minha irmã. É isso que se espera do crente quando vê a disciplina do outro. Senhor, perdoa. Trata ela, Senhor, mas perdoa, traz ela de volta para o nosso meio. Quando alguém for disciplinado aqui, meu irmão, a única coisa que se espera de você é isso: Senhor, perdoe o meu irmão e me livre de um dia fazer o mesmo que ele fez, para não passar por essa vergonha e desagradar o Senhor. Segundo, o que fez Arão em Levítico 10, quando perdeu os seus 2 filhos, Nadab e Abiú. Vocês se lembram? Levítico 10, verso 3. E Arão calou-se. Você fica calado. Você fica estupefato, você fica surpreso. O que é isso? Meu Deus, uma pessoa sendo disciplinada publicamente. É terrível. Mas você se cala. E antes Moisés tinha dito assim: Arão, porque o Senhor vai ser glorificado em todos aqueles que se chegam a Ele. Deus sempre será glorificado. Quando nós nos chegamos a Ele no dia do Senhor, com um coração genuíno, puro, limpo, Ele é glorificado pela nossa adoração. Quando nos achegamos a Ele em pecado, e o pecado é descoberto, e a pessoa vai ser disciplinada, Ele será glorificado, como foi em Nadab e Abiú, pela justiça exercida na lei. E depois pela graça exercida pelo Evangelho. A única barreira para o vírus do pecado é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu queria falar aqui para os pais e mães, os presentes e os futuros. A Bíblia diz isso, irmãos. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos.
O mundo vai dizer o contrário. Não importa o que diz o mundo. Não importa. Nós vamos colocar os nossos filhos aos pés de Cristo. Nós vamos nos dedicar a Ele. Essa é a tua maior missão. O ofício do homem é ser esposo da sua esposa, ser pai dos seus filhos, ser o provedor da casa e apresentar Cristo a eles. Todo o resto é só acessório disso aí. Você não é engenheiro, você não é médico, você não é comerciante, você não é empresário, você não é nada disso. Você é um homem. E homens têm estes ofícios que eu acabei de dizer aqui. Então, cumpra-os. Você é mulher, o teu ofício, segundo a Bíblia, ela será preservada pelo fato de ser mãe de filhos. O que uma mãe faz? Alimenta, nutre, cuida e disciplina. Não se furte a disciplina. Não transfira isso para o teu marido. Você precisa fazer isso também. Porque senão a lepra vai tomar conta da tua casa. E se você encobrir, será muito pior. Porque ela vai se alastrar tanto, irmãos, que depois vai ser difícil ser desfeita. Lembre do que disse Cristo. Vocês querem ficar limpos, eu posso purificá-los. Mas existe todo um processo que nós precisamos passar. E graças a Deus que nesse processo Ele deixou os ministros da palavra para nos auxiliar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua dura, pesada e ao mesmo tempo doce palavra. Porque ao nos confrontar com os nossos pecados, Senhor Deus, e com a nossa inclinação para ouvir o mundo, nós, Senhor Deus, temos o nosso espírito quebrado. Porque é assim que nós pensamos. Mas que bom que nos é anunciado também o Evangelho do Senhor, que nos conforta, que nos dá esperança, Senhor Deus, de fazer aquilo que te agrada e ver os resultados. Ó Senhor, nos livra de cometer pecados grosseiros, perversos, Senhor Deus, que nos tragam grande disciplina pública. Ó Senhor, Tu sabes como nós tememos isso. Mas que, se isso acontecer algum dia, que nunca fujamos, Senhor Deus, da disciplina bíblica, para que sejamos tratados, a nossa lepra curada e nós possamos voltar, Senhor Deus, restaurados para a Tua casa. É o que nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém.